Vocês estão vendo minha lista aqui? Sim. Beleza. Então, conforme as orientações que eu passei para vocês, a avaliação de vocês vai ser no dia 2/6. Eu vou postar ela às 7 horas da manhã e vocês têm até às 17 horas do mesmo dia para estar me entregando. Ela vai ser via Google Formulário. Eu ainda estou montando a prova de vocês, tá? Porque eu começo assim, dos mais novos para os mais velhos. Então, tipo, nono ano, primeiro ano, segundo ano. Então, eu estou montando a avaliação de vocês. Ela vai ter entre 10 e 15 questões, tá? Tanto a de química quanto a de física. Bom dia, professora. professora. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Mas vocês vão ter o dia todo para fazer. E outra, eu sei que vocês vão ter o adicional aí internet, né? Não vou nem falar, façam sem olhar. Então, eu já estou meio preparada para isso, entendeu? Que isso, professora? Nossa, como eu sou malvada, né? Maluco? Aproveitando esse gancho que vocês têm internet, então, por favor, vocês deem uma caprichada na resposta, tá? Que daí o que acontece? Eu vou acabar sendo mais criteriosa na correção, visto que vocês têm esse adicional aí. Ok? Então, aqui eu coloquei no Até exercício... parece que a gente vai usar desse adicional, professora. Tá louco? Não, imagine. Eu nem conheço vocês direito. Mas tudo bem. Lógico que não. Todo mundo 100% humilde, honesto. Humilde, né, Matheus? Então, aqui a gente tem eu coloquei o conteúdo que vai cair para vocês, que é sobre temperatura e dilatação térmica, as escalas Celsius, Kelvin e Fahrenheit, calor e mudanças de estado, calor sensível e calor latente, capacidade térmica, né, que é condução, irradiação e convecção térmica, transmissão de calor e gases, e o último tópico que a gente estudou, que é sobre óptica geométrica. Então, aqui, começando os exercícios que eu passei para vocês semana passada. Qual que é a principal diferença entre calor e temperatura? Que é o primeiro tópico aqui do conteúdo da prova, né? Sobre temperatura e dilatação térmica. Qual que é a principal diferença entre calor e temperatura? O calor, ele é compreendido a partir do trânsito de energia entre corpos e pode ser medido, por exemplo, em calorias ou em joules. Já a temperatura ela está relacionada com o nível de agitação das moléculas. Ou seja, quanto mais agitada estiverem as moléculas, quer dizer que vai implicar numa maior temperatura. A temperatura, no caso, ela é medida em graus Celsius, em graus Fahrenheit ou em graus Kelvin. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Gente, eu tô com toda a resolução aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida em algum dos exercícios, vocês me param e perguntem, ok? Que eu volto. Ok. Aqui a gente tem uma tabela com valores de temperaturas de fusão e ebulição do oxigênio, do fenol e do pentano. Então, ele quer saber quais seriam esses valores de ponto de fusão e ponto de ebulição na escala Kelvin. A gente tem essas temperaturas, perdão, em graus Celsius e ele quer passar para Kelvin. Como que a gente faz essa conversão? Para transformar de graus Celsius para a escala Kelvin, a gente tem que simplesmente somar 273 com o valor da escala Celsius. Tem gente que coloca 273,15. Se vocês colocarem 273, vai estar ok para mim, tá? Então, para passar da escala Celsius para a escala Fahrenheit, basta a gente adicionar 273. Então, portanto, se a gente tem menos 218,4
e a gente adiciona 273,15, portanto, a gente vai ter 54,75 Kelvin. A mesma coisa vai ser no ponto de ebulição. Então, se a gente quer passar de escala Celsius para a escala Kelvin, basta adicionar 273 ou 273,15, tá? Aqui o 3. 3 termômetros de mercúrio, eles são colocados no mesmo líquido e, atingido o equilíbrio térmico, o graduado na escala Celsius vai registrar 45 graus. Então, os termômetros graduados nas escalas Kelvin e Fahrenheit seriam, respectivamente, quais valores? Então, na escala Kelvin, como a gente disse, é só adicionar mais 273 à escala Celsius. Então, portanto, vai ser 45 mais 273, que vai dar 318 Kelvin. E na escala Fahrenheit? Na escala Fahrenheit, a gente tem 1,8 graus Celsius aqui, e daí a gente adiciona mais... Peraí, deixa eu separar aqui que ficou meio confuso. A gente multiplica 1,8 vezes a temperatura em Celsius. Então, a gente tem 1,8 vezes 45 mais 32. Dessa forma, a gente passa para a escala Fahrenheit. Então, 1,8, que é um fator de conversão, vezes 45 graus, que é dado pelo exercício, mais 32, portanto, a gente vai ter 113 Fahrenheit, tá? Então, é assim que a gente converte para a escala Celsius e para a escala Fahrenheit. Número 4. Quais são as diferenças entre dilatação térmica e contração térmica? Quando a gente fala de dilatação térmica, a gente está falando que um material ele está se expandindo, ou seja, ele está aumentando de tamanho. Então, quando a gente aquece um material até uma determinada temperatura, com o aquecimento, as moléculas elas acabam se agitando mais. Então, se as moléculas elas se agitam mais, elas consequentemente acabam ocupando mais espaço. E se elas ocupam mais espaço, quer dizer que a gente vai ter uma expansão, ou seja, a gente vai ter um aumento desse material. A contração térmica, em contrapartida, ela acontece quando esse calor é interrompido. O que acontece quando o calor é interrompido? O material ele vai perder a temperatura. Perdendo a temperatura, as moléculas elas vão acabar ficando não tão agitadas. Então, quando ela vai perdendo a temperatura e essas moléculas elas vão se aquietando, digamos assim, o material ele vai voltando ao seu tamanho original, gradativamente. Então, quando tem essa perca de energia e o material está voltando ao seu estado normal, a gente denomina que a gente vai ter uma contração térmica. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Número 5. O vidro Pirex, ele apresenta maior resistência ao choque térmico do que o vidro comum. Por quê? Porque a gente consegue afirmar que o vidro Pirex ele apresenta maior resistência ao choque, porque quanto menor for o valor de coeficiente de dilatação térmica, maior vai ser a resistência do material ao choque. Portanto, a 5 é a letra B, alternativa B, a correta. Ele vai ter um baixo coeficiente de dilatação térmica. Então, se o meu material ele tem um baixo coeficiente de dilatação térmica, quer dizer que ele tem uma maior resistência a um choque térmico.
tá? Então, é inversamente proporcional. Quanto menor o meu coeficiente de dilatação térmica, maior vai acabar sendo a resistência desse material a algum tipo de choque térmico. Número 6. A gente tem dois fios metálicos, A e B, que são feitos de materiais diferentes. Eles possuem o mesmo comprimento e a mesma temperatura iniciais. Quando a temperatura aumenta para um determinado valor T, os comprimentos de A e B eles vão aumentar 2% e 6%, respectivamente. Determine a razão aproximada entre o coeficiente de dilatação do fio A pelo coeficiente de dilatação do fio B. Então, a dilatação dos fios, ela vai corresponder à porcentagem do aumento referente ao tamanho inicial deles. Então, a variação de temperatura, ela vai acabar sendo igual para os dois. Então, a gente tem a fórmula do coeficiente de dilatação térmica, que é ΔL é igual L0 vezes alfa vezes ΔT. O meu L0 aqui é 0,02. Por quê? Porque a gente passou o 2% aqui para decimal. Isso é para o fio A, tá? Então, é L0 vezes o alfa vezes o ΔT. Portanto, o meu coeficiente para o fio A vai ser de 0,02 por ΔT. ΔT vai ser igual. Tá falando aqui que a variação de temperatura sofrida pelos fios é igual. Então, portanto, a gente tem o coeficiente do fio A, que é 0,02. Para o fio B, a gente vai ter, então, a expansão é a mesma, a temperatura sofrida por eles é a mesma, portanto, a gente vai ter 0,06, porque a gente passou 6% aqui para decimal. Então, portanto, a razão entre o fio A e o fio B, ele vai ser de 0,02 dividido por 0,06. Portanto, a razão entre esses dois fios vai ser de 0,33, que é aqui a alternativa C. A 7 é bem parecida. Qual deve ser a variação de temperatura aproximada sofrida por uma barra de alumínio para que ela atinja uma dilatação correspondente a 0,2% do seu tamanho inicial? Aqui ele me deu o dado do coeficiente de dilatação do alumínio como 23 vezes 10 a menos 6, tá? Então, aqui, ó, L0 é igual a L0 vezes o coeficiente de dilatação da barra vezes o ΔT. O ΔT é quem a gente quer descobrir, ó, qual deve ser a variação de temperatura aproximada. Portanto, 0,002, que é o tamanho inicial da minha barra de alumínio, passado para decimal. É igual o coeficiente da barra, que foi dado aqui, 23 vezes 10 a menos 6, vezes o ΔT, que é quem a gente quer descobrir. Portanto, é só jogar aqui para o sinal, fazer a aplicação. Portanto, a minha variação de temperatura vai ser de 86,9 graus Celsius. Portanto, aqui o valor aproximado é a letra E. Então, a minha variação de temperatura nesse caso vai ser de 87 graus Celsius. Tudo bem até aqui? Falem comigo, gente. Tudo bem, professora. Sim, professora. Número 8. Qual é a principal diferença entre o calor sensível e o calor latente? O calor sensível, ela é a quantidade de calor que é transferida entre os corpos, produzindo assim uma variação de temperatura, porém
sem alterar o seu estado físico, tá? O calor sensível, ele é transferido até que os corpos atinjam o que a gente chama de equilíbrio térmico. O calor latente, ele muda a estrutura do corpo. Então, ele causa uma mudança na temperatura e causa também uma mudança no seu estado físico. Então, por exemplo, se a gente tem uma barra de gelo e o gelo começa a derreter, a gente fala que a gente está tendo um calor latente. Por quê? Porque ali está mudando o seu estado físico. Então, quando a gente tem um calor sensível, a gente só tem a mudança de temperatura. A gente não vai ter nenhuma mudança no estado físico. Ao contrário do calor latente, que temos a mudança de temperatura e de estado físico, tá? 9. Define-se a capacidade térmica de um corpo como a razão entre a quantidade de calor que ele recebe, que é caracterizado pela letra Q, e a correspondente variação de temperatura, que é o ΔT. E a letra C é a capacidade térmica, ok? Então, se um corpo de capacidade térmica igual a 25 calorias receber calor de uma fonte durante 20 minutos com uma taxa constante de 50 calorias por minuto, qual que vai ser a variação de temperatura que ele vai sofrer? Então, a gente tem aqui, ó, capacidade térmica é igual à quantidade de calor que ele recebe, dividido pela variação de temperatura. Então, o nosso C inicial aqui, ó, ele é de 25 calorias, que está aqui no nosso exercício. O Q, que é a nossa capacidade térmica, ele vai ser 1000 calorias. Daí tá aqui, ó. Por quê? Porque 50 calorias por minuto vezes 20 minutos que tá aqui. Então, a gente tem 50 calorias numa faixa de tempo de 20 minutos. Portanto, o nosso Q vai ser 1000 calorias. Aí, aqui, ele quer achar o quê? O ΔT, que é a nossa variação do tempo, né? A variação da temperatura. Então, 25 vai ser igual a 1000 sobre ΔT, que a gente quer descobrir. Então, portanto, meu ΔT vai ser 1000 dividido por 25. Portanto, o meu ΔT vai ser de 40 graus Celsius. 40, então, portanto, aqui é a nossa alternativa B, tá? Então, aqui, 40 graus Celsius vai ser a nossa variação de temperatura nesse caso. 10. Leia as afirmações a respeito da capacidade térmica de um corpo e dê como resposta a soma dos valores das afirmações corretas. Então, aqui, ó, vale 1. A capacidade térmica é determinada pela razão entre a variação da temperatura de um corpo e a quantidade de calor recebida. Essa afirmação, ela é falsa. Por que ela é falsa? A capacidade térmica é determinada pela razão entre a quantidade de calor recebida por um corpo e a variação de temperatura, tá? Aqui, ó, valendo 2. A capacidade térmica pode ser determinada pelo produto da massa e pelo calor específico do corpo. Então, essa afirmação é verdadeira, como a gente viu no exercício aí anterior. Aqui, valendo 4. A unidade de medida da capacidade térmica, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, é caloria por grau Celsius. Essa afirmação, ela é verdadeira. Aqui, ó. Se a capacidade térmica de um corpo for de 30 calorias e a sua massa corresponder a 2 quilos, o calor específico desse material será de 0,015
caloria por grau Celsius. Se a gente fizer a mesma aplicação que a gente fez aqui, a gente vai ver que essa afirmação ela é verdadeira, tá? A capacidade térmica ela é inversamente proporcional à massa da substância. Essa afirmação ela é falsa. Por que que ela é falsa? A capacidade térmica ela é diretamente proporcional à massa da substância e não inversamente proporcional à massa da substância, tá? Então, somando todas as alternativas verdadeiras aqui, ó, a gente vai ter 2, 4 e 8, a gente vai ter 14 pontos. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A, tá? Uma fonte calorífica fornece calor continuamente à razão de 150 calorias por segundo a uma determinada massa de água. Se a temperatura da água ela aumentar de 20 para 60 graus em 4 minutos, sendo o calor específico sensível da água de 1 caloria, pode-se concluir que a massa da água aquecida em gramas será de... Primeira coisa, fazendo a conversão aqui, de minutos para segundos. Então, em 4 minutos, cada minuto tem 60 segundos, portanto, 4 vezes 60 quer dizer que a gente tem 240 segundos. A fonte de calor, conforme dado no exercício, ela fornece 150 calorias em 1 segundo. Então, em 240 segundos, é só a gente aplicar aqui uma regra de 3, para saber em quantos segundos, quantas calorias a gente vai ter. Então, em 240 segundos, a gente vai ter 36.000 calorias. Aqui, aplicando a fórmula, Q é igual a M vezes C vezes o ΔT. O nosso Q, a gente já tem aqui, a gente achou que é de 36.000 calorias. A massa é quem a gente quer achar. O nosso C, ele foi dado aqui, ó, o calor específico da água de 1 caloria. Então, o nosso C já foi dado. E o ΔT é a variação da temperatura. Então, aqui no exercício, ele fala que ele passou de 20 para 60 graus. Então, a nossa variação de temperatura vai ser de 60 menos 20, que vai ser de 40. Então, aplicando a fórmula aqui, a gente vai ter 36.000. Daí, 1 vezes 40, a gente acha o M, que é a nossa massa. Portanto, fazendo a aplicaçãozinha aqui, a gente vai achar que a massa da água vai ser de 900 gramas. Alternativa E. Tudo bem até aqui, gente? Tem alguma dúvida? Tudo bem, professora. Dúvida nenhuma? Não. Agora tô conseguindo entender melhor. Ok, então. Número 12. Quais são as 3 variáveis de um gás que a gente denomina perfeito? Explique cada uma delas. Então, a gente tem as 3 principais variáveis dos gases, que são a pressão, o volume e a temperatura. Então, quando a gente estuda um gás, a gente tem que estudar essas 3 grandezas fundamentais. Elas são chamadas de variáveis de estado dos gases, por quê? Porque elas influenciam muito nas propriedades e no comportamento dos gases. Então, no caso dos gases, a pressão exercida, ela é provocada pelos choques das suas partículas contra as paredes do recipiente. Também, no caso dos gases, o volume, os gases tendem a ocupar o volume do recipiente que os contém, em virtude, por quê? Porque o gás ele tem uma grande capacidade de expansão. Então, qualquer recipiente que seja colocado um gás, independente do tamanho do recipiente, ele vai procurar sempre ocupar o volume todo daquele determinado recipiente.
E a temperatura dos gases, como a gente já discutiu nos exercícios anteriores, ele tem influência na agitação das moléculas do gás. Ou seja, quanto maior a temperatura, quer dizer que mais agitado vão estar os gases. Deixa eu ver. Gente, eu vou explicar a 13 e eu vou gerar outro link, tá? Porque já está acabando já. Para a gente finalizar. Beleza, professora. Ok. Então, a 13. Um gás ideal, ele encontra-se inicialmente a uma temperatura de 150 graus Celsius e a uma pressão de 1,5 atm. Mantendo a sua pressão constante, o seu volume será dobrado se a sua temperatura mudar para aproximadamente, aí aqui a gente tem as opções, certo? Aqui a gente tem uma variação da equação de Clapeyron, que a gente viu nas aulas anteriores, que a equação principal de Clapeyron era PV igual a nRT. Então, aqui é uma variação da equação dele, porque a gente só tem os dados de pressão, volume e temperatura. Então, a gente vai usar PV sobre T igual P' sobre V' sobre T', ok? Então, a nossa pressão, ela é de 1,5, tá aqui, ó, vezes o volume, e aqui no caso, a gente está dobrando o volume, conforme a gente está vendo aqui no exercício. Então, por isso que eu tenho 2V aqui. Por quê? Porque a gente vai estar dobrando o volume. Aqui, a gente vai ter a temperatura, uma temperatura de 150 graus Celsius. Lembrando que, quando a gente está aplicando a equação de Clapeyron, a nossa temperatura ela vai ser em Kelvin. Então, a gente tem que adicionar mais 273 na nossa temperatura inicial, tá? Então, a gente vai ter aqui a temperatura de 473 e a gente não tem a segunda temperatura aqui, que é a temperatura que a gente vai querer encontrar. Aí, portanto, aplicando na fórmula aqui, a gente vai ter 473 vezes 1,5 vezes 2 vezes o volume e 1,5 vezes o volume. Então, portanto, fazendo a aplicaçãozinha aqui na fórmula, a gente vai ter 846 Kelvin, ou seja, passando de volta para Celsius, é só tirar, né, o 273. Portanto, na temperatura Celsius, o nosso valor vai ser de 573 graus Celsius. Alternativa E. Gente, faltam, acho que 4 exercícios para a gente finalizar. Não, faltam 6 exercícios para a gente finalizar. Eu vou gerar outro link, tá? Beleza, professora.